Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Projetando Cast. Quero agradecer o meu estúdio do meu coração aqui, a Global Techcast, o estúdio mais tecnológico do Brasil. Gente, olha, quero agradecer todos os patrocinadores, a Angélica Alimentos, a Galo Decorações, NR Conexões, Defor, meu salão que fica em Piracicaba, que cuida dos meus cabelos, Patrick, meu cabeleireiro, meu maquiador, que me deixa assim, ó, linda para vir aqui ver vocês, né? E quero agradecer também a Uai Salgados, a Pequetita Doce, San Café e Camélia Home. Camélia Home, meu produto, né? Meus aromatizantes, uma marca que eu lancei, que era um sonho para mim, está aqui com a gente também como patrocinador. Gente, mas agora eu preciso anunciar para vocês, porque nós temos um convidado muito especial. Eu estou muito feliz e muito honrada com a presença dele aqui. E eu quero apresentar para vocês, nossa, como se ninguém conhecesse, né? O Arthur Aguiar. E tudo bem? Tudo bem, Obrigado pelo Arthur? convite. E tá sem patrocinador, né? É, Tá você sem viu? patrocinador, né? Se quiser mandar um pouco lá pra casa Vamos também. dividir, né? Tá sem nada de patrocínio, né? Legal, parabéns pelo podcast. Obrigada. E vamos bater um papo aí. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite. Vamos bater um papo aqui muito gostoso, falar de arquitetura também, né, gente? Ó, coisa Porque boa, nós hein? temos novidades. Mas eu quero começar falando com você sobre a sua carreira, né? Como tudo começou. Você começou muito jovem, menino, né? Eu comecei com... Nem tão menino assim, né? Eu comecei já com 19 anos no teatro, né? Foi quando eu fiz a transição da natação para o teatro. Eu fui muitos anos atleta de natação, né? Acho que muita gente já sabe disso, que eu já falei bastante, mas assim, a minha infância, adolescência toda foi nas piscinas. Aí quando eu fiz 18 para 19 anos foi quando houve essa transição das piscinas para o palco, né? Aí primeiro no teatro, aí depois televisão, e aí foi indo. Mas foi isso, eu comecei mesmo com 19 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos. É que não faz muito tempo, né? Faz. Com essa cara de menino, gente. Faz um tempinho, já tenho 15 anos, já tenho 15 anos de 15 carreira. anos já de carreira? 15 anos, vai E fazer quem 15 olha anos pra esse ano. você não imagina, né? Porque você é super jovem, tem um carinha de menino ainda, né? Obrigado. Se eu tirar a barba, gente, é 12 aninhos, brincadeira. Mas obrigado pelo elogio. Eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas legais aí nesses 14, quase 15 anos de carreira. Projetos muito marcantes, assim, que vão ficar para sempre na minha memória, né? Rebelde, Malhação, o próprio Big Brother também, né? Que foi o último. Me sinto um cara muito privilegiado de ter tido essas oportunidades que são oportunidades únicas. Eu amei fazer várias outras novelas e filmes e tudo mais. E óbvio que cada filme, cada novela tem a sua importância e tem a sua particularidade, isso é óbvio. Mas tem alguns projetos que eles são únicos, que eles não se repetem mesmo, que é o caso do Rebelde, que é o caso de você participar de um Big Brother, que é o caso de você ser patrocinado pela Xuxa, entendeu? Quando eu nadava. Então são coisas muito específicas que a gente sabe que a gente só vai viver uma vez, não tem outra, não vai ter uma outra oportunidade. É verdade. E é muito doido porque eu acho que quando a gente está vivendo, por mais que a gente tenha alguma consciência de que aquilo é único, a gente não tem a total consciência de que aquilo é único e que não vai mais viver. É como se a gente fizesse uma comparação com a vida. Você sabe que vai morrer. Sim. Mas se você ficar pensando o tempo todo em morrer, você não vive. E é a mesma coisa quando você está vivendo algo muito especial, assim. Você sabe que uma hora vai acabar. Mas se você ficar sofrendo porque vai acabar e que aquilo é único e que você nunca mais vai viver, você não vive. Então, tipo, você tem que direcionar a sua energia para o que você realmente quer, né? E aproveitar cada momento, né? Eu queria, mas tinha coisa que eu queria voltar no tempo para poder aproveitar mais, cara. Rebelde é uma coisa que eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu acho que eu aproveitaria de uma outra maneira, sabe? Mas, enfim, a vida é isso, né? A gente se existisse a possibilidade do se, a gente faria muitas uma coisas outra diferentes. oportunidade, né? É que a gente vai também envelhecendo, né? Tendo mais idade, a gente vai criando mais maturidade e consciência, às vezes, daquilo que na época a gente não tinha tanto. Não, e assim, o que fez a gente ter a maturidade e a consciência que a gente tem hoje é justamente foram justamente vivência, todas as experiências que a gente passou
que hoje a gente gostaria de ter feito diferente, mas se a gente tivesse feito diferente, não teria a consciência que tem agora, entende? Então, tipo, é muito louco contraditório pensar em isso. tudo isso, né? É muito Porque doido. você fica imaginando, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu faria tudo diferente, mas você só tem a cabeça de hoje porque você porque fez você daquele passou jeito. por E aquilo, né? daquele jeito, entendeu? Se fosse de outro, você teria outra cabeça. E para o Rebeldes, que foi um sucesso, que todo mundo fala até hoje, os seus fãs dos episódios, de toda a banda, história de tudo, da banda, como foi para você assim ter selecionado, passado e ter escolhido? Ter sido escolhido, no caso. O processo, como é que foi? Cara, o processo do Rebelde é interessante, porque, por incrível que pareça, eu não queria fazer. Eu já até contei isso, mas pode ser que alguém não tenha escutado. A história do Rebelde foi a seguinte. Eu fazia uma peça na época do Domingos Oliveira, com a direção da Bia Oliveira. Inclusive, se a Bia estiver assistindo, um beijo, tô com saudade. E essa era uma peça muito especial. Era uma peça longa, eram 2 horas, às vezes 2 horas e meia. Às vezes a gente fez uma adaptação para 1 hora e meia também, para ter essas 2 versões da peça. E tinha uma assessora de imprensa, que era a Betinha, que inclusive beijo Betinha também, que amo de paixão, e a gente se gostava muito, a gente se dava muito bem. E ela era assessora de imprensa da peça. E ela tinha muitos contatos nas emissoras, tanto na Globo quanto na Record. E ela ficou sabendo que ia ter esse projeto no Rebelde, na Record. Ela entrou em contato com o Fernando Roncoleta, que era, na época, como se fosse assim, o coordenador da produção de elenco. Tipo, ele era responsável pela produção de elenco da Record. E falou de mim e pediu para que eu pudesse fazer um teste. Tava rolando seleção e tal. O Arthur pode ir fazer um teste, sei que tá rolando, então, não sei o quê. E marcou. E ela veio me comunicar que eu ia fazer. Só que nessa época, eu tava fazendo várias participações na TV Globo. Já tinha feito várias participações em Malhação, Cama de Gato, Tempos Modernos, em várias novelas, assim, participação de uma semana, participação de alguns capítulos e tal. E na minha cabeça, eu tava muito, tipo, fixo, muito preso à ideia de que em algum momento, que eu estava muito próximo de ter uma oportunidade de ter um papel numa novela, um papel fixo, né? Numa novela desde o início da novela até o final. E eu não queria começar uma nova história numa outra emissora, uma vez que eu já tinha começado uma história ali. Então, quando ela me veio com essa proposta de fazer esse teste, eu não quis. Porque eu falei, cara, não faz sentido nenhum. Não que eu achei que eu fosse passar, tipo, não vou fazer porque eu vou passar. Não era isso. Mas é tipo, por que eu vou começar uma história agora aqui se eu já tô tendo uma história aqui? E aí eu não queria ir de jeito nenhum. E falei pra ela, eu não vou. E eu tava batendo muito na trave, eu tava fazendo vários testes pra novela, e tipo, ia bem, passava de uma fase, ia pra outra, e tava tipo, quase. Falei, cara, vai acontecer, beleza. Aí ela foi e marcou, e eu falei, eu não vou. Ela falou, não, você vai. E eu fazendo a peça, né, encontrava ela sempre. Ela, não, você vai. E foi chegando o dia do teste, falei, Betinho, é o seguinte, fala pro Rancoleta que eu não vou. Não, você vai. Não vou. Aí eu falei que não ia. Chegou no dia, eu não tinha decorado o texto ainda, não tinha feito nada, porque na minha cabeça eu não ia. No dia, de manhã, ela me ligou e falou, o teste é hoje. Você tá pronto? Eu falei que eu não vou, Betinha. Ela falou, você vai. Arthur, pelo amor de Deus, isso vai me prejudicar, porque eu já falei com ele. Enfim, ela fez toda uma história. Nem ia prejudicar ela, na verdade, tá? Porque quem era eu na fila do pão para prejudicar ela? Tinha várias pessoas sendo testadas, não ia prejudicar nada. Mas eu fiquei, tipo, meio que mexida, assim, tipo, pô, botei o nome dela, mesmo sem querer, botei o nome dela na roda. Não, tá bom, Betinho, eu vou lá fazer esse teste. Peguei o texto e fui decorando o texto no caminho. Igual você viu eu fazendo agora, né? Da pública que eu tava gravando. Em 5 minutos, né? Aí comecei a decorar o texto, tal, no caminho. A Record era longe da minha casa. Fui decorando. Cheguei lá para fazer o teste. Beleza, dei o meu melhor. Quando eu falo, tipo, eu não queria fazer, eu não tava com vontade de ir por conta do que eu já expliquei. Mas quando eu tava lá, pô, eu fui atleta de natação a minha vida inteira. Tô no jogo, eu quero ganhar. Não entro no jogo, vou participar. Eu quero ganhar. Só que eu pensei assim, quando eu cheguei lá, não era tipo, eu quero passar, é tipo assim, eu vou dar o meu melhor. Ponto. Mas eu não quero fazer. Era isso na minha cabeça. Fui lá, dei o meu melhor. E fui embora. Passou alguns dias, eles me ligaram e falaram, você passou na primeira fase. Agora vai ter a segunda fase. Eu falei, Betinha, já fiz, Betinha, não vou fazer a segunda fase. De novo. Já fiz, agora já foi, vamos fazer esse negócio, deixa esse negócio pra lá.
Não, você tem que fazer, Arthur, vai ser muito bom pra você. Todo mundo ficou na minha cabeça, sabia, todo mundo ficou na minha cabeça, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, tá bom, vou fazer. E comecei a fazer o processo. E comecei a fazer o processo sem querer passar. E eu acho que a grande diferença, talvez, para a grande maioria que estava ali, foi que eu realmente não coloquei o peso do eu tenho o que passar. Então eu ia muito leve para o teste, eu não ficava nervoso, porque eu não estava desejando aquilo. Eu queria fazer o meu melhor. Então na minha cabeça, eu vou entrar, vou fazer o meu melhor e vou sair. Ponto. Então eu não coloquei uma responsabilidade, um peso Uma sobre mim, cobrança, que o eu via que outras emocional também, né? e que eu via que outras pessoas tinham ali do tipo, cara, eu preciso passar para esse teste vai mudar minha vida, vai mudar a vida da minha família. Existia muita cobrança. E essa cobrança, muitas vezes, atrapalha. Sim. Você não consegue dar o seu melhor. Porque é como se o objetivo tivesse trocado. Tipo, o objetivo já não é por você, não é que é errado você fazer pela sua família. Mas primeiro, você tem que dar o seu melhor e você tem que querer fazer parte daquele projeto. O ajudar a sua família, concorda que é uma consequência? Consequência. Quando você coloca isso na frente, já inverteu. Aí você já não consegue mais dar o seu melhor, porque você já está pensando, putz, é minha família, que eu vou ter que ajudar. Então, como eu não tinha essa cobrança, eu ia muito leve, eu nunca estava nervoso. Vou fazer. E fui indo. Passei a primeira, passei a segunda, passei a terceira, e fui passando de fase. Beleza. Até que chegou um dia que só tinham 10 para escolher 6. Nossa. Aí eu falei, pô, agora eu quero participar, né? Pô, já tô até aqui, não vou comer o Já bolo. virou competitivo. Falei, pô, 10 para escolher 6? Não, agora eu quero participar desse negócio aqui. E aí foi o único teste mesmo que eu fiquei nervoso, assim, porque ali eu queria passar. Ali eu falei, não, agora, pô, morrer na praia aqui, não. Já passei por todas as fases. Beleza, aí passei. Nisso que eu passei para Rebelde, passou assim uns 2 dias. Não, beleza, eu fiz o teste. Passaram alguns dias, eu tava na moto, eu tinha uma moto na época, tava na moto, começou a tocar meu telefone muito, desesperado. Aí eu parei minha moto e atendi. Aí era o produtor de elenco da Record falando, parabéns, você passou, não sei o quê. Pô, fiquei super feliz, fui cantando na moto, né, tipo, feliz, né, pô, passei, meu primeiro personagem e tal, não sei o que lá, beleza. Aí passaram uns 2 dias mais ou menos, me liga um produtor de elenco da TV Globo, me chamando para fazer um teste para uma novela das 9. Nossa. E aí eu expliquei pra ele, falei, eu passei aqui num teste, não sei se você tá sabendo, do Rebelde, tal, não tenho nada assinado ainda, não tenho nenhum compromisso firmado, mas eles já me ligaram dizendo que eu passei. Vem fazer o teste sem compromisso, a gente quer muito te testar. Era uma novela do Gilberto Braga, se chamava Insensato Coração, essa novela. E a gente quer te testar, vem, não sei o que lá. Ele me ligou acho que numa quarta ou numa quinta-feira e o teste era na sexta. Beleza, sexta-feira fui lá fazer o teste. Decorei e tal. Apesar de eu ter passado, eu tava mexido querendo passar na novela das 9. Por quê? Porque fazia parte daquela narrativa que eu te contei lá no início. Pô, quero... Já era um caminho que você tinha traçado eu já desejava mente, aquilo, né? pô. Vou começar, então, na novela de maior importância da casa. Beleza, quero passar. O personagem era legal, enfim, tudo legal. Ok, fui lá fazer o teste, fiz o teste na sexta-feira. E ele falou, segunda-feira eu vou te dar a resposta. Imagina o final de semana, não dorme, Deus. né? Tá pensando. A ansiedade vai a mil. Segunda-feira, 8 horas da manhã, ele me ligou. Eu tava dormindo ainda, ele me ligou, me acordou e falou, Arthur, parabéns, o personagem é seu. Eu falei, cara, comemorei, né? Falei, gente, pelo amor de Deus, tal. Eu falei, agora tem um problema, né? Que eu tenho que ligar lá pra Record pra falar que eu não vou fazer Rebelde. Como é que eu vou fazer isso? Aí, beleza, falei com a minha empresária na época. Falei, passamos, e agora? Não, vou lá, vou resolver e tal. Aí ligou pra Record, agradeceu, né, o convite, mas a gente disse que a gente ia fazer a novela das 9. Beleza. Passou um tempo, assim, sei lá, 1 dia, 2 no máximo. O Roberto Bom Tempo, que ia ser o preparador de elenco de Rebelde, eu tinha feito um filme com ele. Olha como é que tudo é muito conectado. Tinha feito um filme com ele alguns meses antes. E ele me ligou, falando que eu estava errado, que eu estava fazendo a escolha errada, que eu não estava preparado para fazer a novela ainda, que eu precisava ainda aprender mais coisas e tal, e que lá no Rebelde eu ia ter mais oportunidades de erros e acertos e tal. E eu falei, não, mas eu vou fazer a novela das 9, lá, lá, lá. E ali a gente ficou durante um tempo nessa discussão saudável, mas nessa discussão, ele tentando me convencer, eu tentando convencer ele, até o momento que eu percebi que a discussão já não era com ele, era com o meu ego. Tipo, eu tava discutindo com o meu ego. O meu ego queria fazer a novela das 9, tipo, óbvio. Se você perguntar,
sei lá, para 90% das pessoas, as pessoas vão escolher fazer a novela das 9 por questão de visibilidade, de tudo, né? Beleza. Quando eu entendi isso, eu ainda fui orgulhoso e ainda falei, tá bom, vou pensar. Mas eu já tinha entendido que ali tava errado, minha cabeça estava errada, mas não dei o braço a torcer ainda naquele momento. Beleza, desliguei o telefone e comecei a remoer aquilo na minha cabeça. Falei, cara, e se eu for pra lá e der tudo errado, e der um tiro no meu pé e tal, não sei o que, pô, os caras estão me oferecendo um monte de coisa legal lá no Rebelde, eu vou poder rodar o Brasil fazendo show, tal, que era o que eu amo, que é o que eu amo, né? Aí beleza, aí eles falaram, então vem aqui na Record pra gente apresentar o projeto. Aí eu fui na Record. Eles me apresentaram o projeto. Aí eu fiquei encantado. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. Aí liga pra Globo agora. Vai falar, ó, então a gente não vai fazer, porque vai fazer o Rebelde. Foi uma confusão. Aí eu pensei, bom, fechei as portas da Globo pra sempre na minha vida. Porque falei que ia fazer, depois falou que não vai, né? Fiquei nessa. Aí, beleza, fui pra Record, fazer Rebelde, foi maravilhoso. Eu não me arrependo de nada, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, ter feito o Rebelde. Como eu disse, tive a oportunidade de participar de um projeto único, que nunca mais vou ter essa oportunidade, né? E aí depois fiz um telefilme na Record, fiz uma outra novela, Dona Xepa, que foi maravilhosa, foi uma das novelas que eu mais amei fazer. Personagem incrível, o Edson. E aí quando estava acabando Dona Xepa, eles entraram em contato comigo, a Globo, para fazer uma novela das 9 chamada Em Família. Para fazer a primeira fase da novela, que era do Manuel Carlos. Acho que, se eu não me engano, foi a última novela do Manuel Carlos. E ali eu entendi que as portas não estavam fechadas. E aí fui pra Globo para fazer Em Família e depois fui fazendo alguns trabalhos lá. E fiz Malhação, fiz Eita Mundo Bom, fiz Outro Lado A do Paraíso. Malhação também foi um sucesso, né? Foi, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Teve uma participação muito importante sua lá, né? Foi assim, a Malhação, ela foi um divisor de águas também na minha vida, porque é muito doido isso. Quando surgiu a oportunidade de fazer Malhação, que era um lutador de Muay Thai, né? E tinha que lutar, eu não lutava, né? Eu já falei isso algumas vezes e falo isso na minha palestra também. Eu não lutava. E eu disse que eu lutava. Porque eu acreditava que no tempo que a gente ia ter de preparação, eu ia conseguir me preparar para poder pegar aquele personagem. Se eu tivesse dito que eu não lutava, automaticamente eu já estaria eliminado. Porque um dos pré-requisitos para você fazer o personagem era você ter uma noção mínima. E eu nunca tinha feito nada de Muay Thai. Nada, 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 nada. E eu falei que eu lutava partindo do princípio de que era uma coisa que eu sempre pensei na minha vida, que é, primeiro eu coloco o pé, depois Deus vai lá e coloca o chão. E foi assim que eu fiz. Eu perguntei quanto tempo. Eu falei que eu lutava. Aí eu perguntei quanto tempo a gente vai ter de preparação. Eles falaram, uns 2 meses. Aí eu falei, não, é só porque eu tô meio enferrujado. E aí eu acho que 2 meses eu consigo me correr atrás e melhorar aqui para ficar mais, né, mais em forma. Só que na verdade eu tinha que aprender. E aí o que eu fiz? Eu peguei um professor de Muay Thai particular e eu fiquei fazendo aula todos os dias durante 2 meses para eu poder aprender pelo menos o básico. Como é que era a posição das pernas, como é que era a guarda, os movimentos, como eu não fazia ideia. E aí eu fiquei lá aqueles 2 meses, muito focado em fazer, porque eu também tinha dado a minha palavra que eu era capaz. Então, esse negócio da fé, ela tem que... Eu acho que as pessoas têm que ter fé, óbvio, eu tenho fé, mas ela tem que ser acompanhada de alguma coisa, da obra, ela tem que ser acompanhada de um trabalho. Você tem que fazer a sua parte. Então, tipo, não adianta eu falar assim, não, Deus vai me ajudar. E eu não contratasse o professor nada. E não fizesse as aulas todos os dias. Deus não ia fazer nada a meu favor. Ele não ia me dar um superpoder. Eu ia dormir e acordar e falar, agora eu luto Muay Thai. Não ia acontecer. Mas a partir do momento que eu me posiciono e falo, cara, eu vou aprender, eu vou. E Deus permitiu também, de alguma forma, quando ele permite, fala, não, beleza, o personagem é seu, é porque ele também deu a permissão do tipo, agora vai e faz a tua parte. Eu fui lá, corri e fiz a minha parte. E eu me orgulho muito de fazer Malhação, porque ao longo da temporada, obviamente, a gente foi aprimorando cada vez mais o Muay Thai, porque a gente foi fazendo aula também ao longo, e eu saía nas ruas e os próprios lutadores falavam muito, cara. Tipo, cara, parabéns, vocês estão representando bem, tanto eu quanto o Simas, né, o Felipe Simas que fazia o antagonista da temporada, como os outros meninos que lutavam também. Cara, vocês estão representando muito bem, a gente está super feliz e tal. Então isso era legal, esse feedback. E também pelo fato de que tem muitas cenas de luta na temporada, muitas. Se botar no YouTube, você vai achar várias cenas de luta e a gente não usou dublê em nenhuma. Todas as cenas foram a gente que fez.
Então, assim, é uma coisa que me dá muito orgulho de saber que eu fui ousado, que eu fui corajoso Foi. em acreditar que eu era capaz de fazer aquilo, mesmo nunca ter tido a oportunidade de fazer aula. E eu me esforcei ao máximo para poder aprender aquilo e no final receber esse feedback e poder ver, pô, ligar no YouTube e ver as Assistir, cenas e né? falar, cara, putz, valeu a pena, sabe? Ah, é muito legal Muito mesmo. legal. Porque é uma coisa que nem eu falo, assim, às vezes isso acontece comigo também, em alguns momentos de falar, será que eu vou ser capaz? Mas se Deus está colocando no meu caminho, A por gente que é não, capaz, né? é. Então é a oportunidade e aí eu também corro atrás, vou, me esforço, busco conhecimento daquilo e dou a cara para bater. E no final dá tudo certo, porque é o empenho, né? O empenho e o foco que a gente Com tem que ter. certeza, com certeza. É isso, eu acredito muito nisso. É o que eu fiz na minha vida inteira, assim, desde criança, desde quando eu fui pedir o patrocínio pra Xuxa, de todas as coisas que eu fiz na minha vida sempre foram pautadas nisso, do tipo, cara, eu consigo. As pessoas falam, cara, você é maluco, não dá pra você fazer. Não, mas eu vou. E eu ia fazendo, entendeu? Que é basicamente o que eu também tô fazendo agora. Aí eu tô levantando um monte de coisa, né? Tô muito focado no lado business. As pessoas ficam, o Arthur não tá fazendo nada. Caraca, quem me dera Mal se eu não tivesse. Quem sabe, me né? dera não, bate na madeira. Quem me dera não, mas antes eu não tivesse fazendo nada. Eu tô fazendo muita coisa. Só que as pessoas têm que entender que as coisas são feitas em silêncio. A gente planta e vai regando. Depois tem lugar que você passa que não tem nenhuma flor, que não tem nada, você pensa que aquilo ali não tem vida. E passa um tempo, pum, vem uma árvore, vem Floresce. uma flor, vem. Você que já estava lá, você que não sabia. Então, calma, tá tudo bem. As pessoas estão mais apressadas do que eu. Eu também tenho pressa. Eu também estou ansioso para poder fazer as coisas acontecerem. Mas as coisas levam tempo. Às vezes levam mais tempo do que eu gostaria também. A parte está aqui, ela sabe. Eu fico, caraca, mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Mas tem coisas que não adianta. Mas É a questão da gestação. Eu já falei isso também uma vez. Se a gente juntar 9 mulheres, a gente consegue ter um filho mais rápido? não, jamais. Vai demorar o mesmo tempo, né? É isso, é a mesma coisa. Mas eu acho que o mundo cobra muito isso da gente, né? A vida está muito rápida e as pessoas estão muito imediatista, querem ver e saber das coisas, ver acontecendo muito rápido. E tudo leva um tempo, realmente. Mas você sabe que isso, essa fala que você usou agora, é um erro nosso como ser humano, né? A gente está terceirizando a culpa para o mundo. Não, a culpa é nossa. Quem fez isso foi a gente. É A verdade. gente que acelerou o tempo, não foi o mundo. O mundo tem um tempo normal. A gente que começou a acelerar em todas as áreas. Então a gente foi criando coisas que foram acelerando o mundo. Não foi o mundo que criou as coisas e acelerou a gente. A gente criou coisas e acelerou o mundo. E a gente não está dando conta. E a gente não está sendo capaz de assumir que, assim, cara, vamos parar. Calma Vamos aí. respirar um pouco, Vamos né? respirar, passamos do ponto, tá ficando muito rápido, já não tá dando mais. Você vê, o WhatsApp, já inventaram 2 vezes para você ouvir. Daqui a pouco vai ter o 4. É. Vai, porque E a o 2 já paciência é tá ficando, zero o 2 já tá ouvindo um, ficando. né? Porque o 2 já tá ficando já tipo, tá demorando muito, não dá para acelerar. E aqueles áudios que vêm pra gente de 5 minutos? Aí você fala, é um podcast, Então, né? isso, e aí as pessoas não conseguem mais conversar. Elas estão tão superficiais, tão rasas, que você não consegue mais conversar com ninguém. As conversas têm que ser rápidas. Então você não consegue sentar com uma pessoa e bater um papo de 2, 3 horas. Porque, é muito tempo, eu não tenho esse tempo. É o que acontece na conversa no WhatsApp. Se eu te mandar um áudio de 5 minutos, você vai achar que é muito. Agora, se a gente. 5 minutos você acha que é muito? Não é muito, pô. Não, não dá pra Não é conversar muito. nada, né? Não dá pra conversar nada. E quando você acelera o áudio no WhatsApp, o que acontece quando você acelera? Você pega sim a informação. Alguma, você perde uma parte da informação, tá? Porque vai tão rápido que você perde. Mas você perde o essencial, que é o quê? O sentimento, a emoção. Você não sabe como aquela E pessoa está eu falando desconfio de fato. também que perde muito a interpretação. Isso. Porque às vezes a pessoa está falando até calmamente com você, só que você está acelerada. Aí você ouve o áudio acelerado. Nossa, precisava ter falado daquele jeito, Pois né? é. Então muda a interpretação também. Porque O você perde o áudio. sentimento. Entendeu? Você perde a emoção daquele áudio. E quando eu falo emoção, não é uma coisa tipo de emotiva de chorar, não. É emoção, seja ela, de O felicidade, qualquer tom da tipo. voz, Você né? perde. Então, foi a gente mesmo que criou esse problema. A gente tem que assumir essa culpa aí. É Foi o verdade. mundo, não.
E me fala um pouquinho da carreira de cantor. Como Aham. veio tudo isso para você? Foi desde pequeno? Você tem alguém que Não. você se inspirou? Alguém da família? Na verdade, assim, eu nadava ainda quando eu comecei a tocar violão. Pegar, tipo, revistinha de jornal e comecei a aprender sozinho a tocar violão. Minha mãe tinha um namorado na época que tocava violão e guitarra. E ele ficava muito lá em casa, eu via ele tocando e aquilo me despertou o desejo de querer aprender. E aí, comprei algumas revistinhas, pedi um violão para minha mãe me deu e comecei no meu quarto. Mas só tocar, tipo, não cantava nada, tinha mal vergonha e tal, ficava só lá no meu quarto cantando. Aí era Barão Vermelho, Cazuza, Kid de Abelha, Capital Inicial, que mais? Legião Urbana. Eram as bandas que eu ficava tentando tirar música no violão para tocar. Isso muito antes de eu ir para o teatro. Eu nadava, eu devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. E eu só fui estudar teatro com 19. Aí a música mesmo chegou na época do Rebelde, porque no Rebelde a gente gravava a novela e fazia shows pelo Brasil. Então a gente gravou DVD, gravamos 2 CDs, e ali foi o meu primeiro contato real com o mundo da música, de subir no palco, fazer show, gravar música. Eu não tinha até então, não tinha aquilo. E ali foi quando eu me apaixonei mesmo por aquilo. Falei, cara, é isso aqui que eu quero. Só que, como eu também já disse, a gente precisa se dedicar de verdade para as coisas acontecerem. Por que as minhas coisas como ator andaram muito mais do que como cantor? Porque eu me dediquei infinitamente mais como ator. Quando acabou Rebelde, eu fui emendando uma novela e filme um atrás do outro. Então, fiz dublagem, dublei Meu Malvado Favorito 2, aí fiz telefilme, aí fiz filme, aí fiz novela, uma novela atrás da outra. Teve um momento na TV Globo que eu tinha 3 contratos, porque era por obra, eu tinha 3 contratos ao mesmo tempo. Eu tinha um contrato para fazer o Dança dos Famosos, eu tinha um contrato para fazer o Eta Mundo Bom, e eu tinha um contrato para fazer uma série do Fantástico que eu fiz, que é Não Se Apega Não. Então eu tinha 3 contratos ao mesmo tempo, rodando em vigência. Tinha 3 crachás, entendeu? Tipo, 3 matrículas, era mó loucura. Eu, tipo, era muito acelerado e investia muito, dedicava muito meu tempo a isso. E aí, beleza. Eu até tive um momento ou outro que eu falei, agora eu vou dedicar a música. Que foi quando acabou o Tá Mundo Bom, eu assinei com a Sony e a gente foi lançar um disco. Aí quando a gente lançou o disco, começou a fazer trabalho de rádio e tal, não sei o que lá, rolou um convite para fazer uma novela. Eu fui, parei tudo para fazer a novela. Ou seja, eu fiz as escolhas também, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas escolhas. Na hora eu falei, cara, não, vou fazer a novela. E era uma coisa que eu tinha mais segurança, já estava mais acostumado a fazer, eu tinha muito mais convites para fazer do que com uma carreira como cantor, e eu fui optando por seguir dessa forma. Então a minha carreira na música ficou muito defasada, e foi ficando cada vez mais defasada. E aí, quando eu decido falar, não, agora eu vou investir na minha carreira de música, ela tá tão defasada que ela tem uma coisa positiva e uma coisa muito negativa. A positiva é, eu não sou uma pessoa desconhecida. Porém, o fato de eu já ser conhecido exige tem um grau de exigência muito maior. Eu não posso errar em nada. Eu não tenho como testar nada. Tem que ser tudo bom e perfeito. Na primeira tem que dar certo, Tem que né? dar certo. E outra, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nesse meu lado, elas, por mais que elas tentem, elas se esforçaram muito, elas não conseguem me enxergar como um produto começando do zero, o que atrapalha. Porque independente da minha imagem ser conhecida, como carreira, é uma carreira nova, do zero, não tem lastro, não tem, tipo assim, histórico para você falar, nossa, olha, nem... Na minha carreira de ator, a gente tem várias coisas legais para falar, mas de cantor não tem. Tem pouquíssimas, tá? Tem uma música aqui, outra música ali, mas não tem um histórico para você poder falar. Então essa foi uma dificuldade que eu enfrentei. Quando acabou o programa, o Big Brother, falei, cara, agora eu vou investir na música. Beleza. Aí a gente saiu, começamos a mexer e tal, e eu tive que fazer uma operação de hérnia. E isso me atrapalhou muito, porque eu tive que parar tudo, aí depois teve a recuperação e tal, não sei o que lá. Eu dei uma desanimada também. E aí eu pensei, falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou investir o meu tempo no mundo dos negócios, que é uma coisa que eu também gosto muito. Começou a surgir um monte de oportunidade, aí eu volto a dizer, é a questão da escolha. Igual aconteceu com a questão da atuação. Eu escolhi abrir mão da música naquele momento para poder fazer a novela. Agora eu escolhi abrir mão por um tempo, novamente, da música para eu poder investir nos meus negócios, nas coisas que eu estou fazendo agora.
Tenho vontade de voltar para a música em algum momento? Tenho, mas eu decidi que a próxima vez que eu voltar, eu só volto mesmo com um planejamento muito certinho, com alguém que realmente consiga me enxergar como um produto novo, que faça todo o trabalho que tem que ser feito como se eu fosse um artista do zero. E aí, na hora certa, quando a gente chegar num lugar legal, a gente usa essa imagem, usa essa força, usa essa mídia a nosso favor. E Sim. aí a gente potencializa algo que já tem base, que está sólido, que tem uma fanbase mesmo para fazer o negócio acontecer. Então, assim, eu não estou com pressa de fazer isso. Eu já tive essa pressa. Hoje eu não tenho mais essa pressa. Então eu prefiro fazer algo mais assertivo do que ficar no desespero de querer fazer a qualquer custo e vamos, 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 vamos. Não, não Só vamos, por vamos ter o nada. que fazer, né? Algo É, assim para mostrar, né? Que é é aquilo que a gente isso. estava falando. A cobrança também vem de todos os lados, né? Vem o tempo todo. Ainda mais você como um artista super bem conhecido, acabou de ganhar o Big Brother do ano passado, tá super Uhum, recente. Então vem essas pessoas, né, cobrar de todos os lados. exatamente. Então tem que ser algo assim que realmente você queira e que seja algo que tenha raízes, né? E que vá fazer assim realmente 100%. É isso. Muito parecido comigo nesse sentido. Eu também sou muito assim, se eu tiver que fazer algo, eu vou fazer, eu não digo nem com excelência, porque ninguém é perfeito, mas eu vou tentar fazer o meu máximo para dar certo. Eu sou muito detalhista, então eu vejo muito, eu estudo muito antes de soltar alguma coisa. Eu decidi que era o momento de eu focar nos meus negócios, nas coisas que eu quero fazer, que eu quero deixar realmente legado nessa área, sabe? Criar coisas legais, inovadoras, marcas que vão fazer diferença para as pessoas, que vão ajudar as pessoas, inclusive. Tem algumas das nossas empresas e marcas que vão ajudar as pessoas, sabe? As pessoas que, eu não tenho oportunidade, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. Beleza, a gente vai te ajudar. Existe isso dentro da empresa, como missão da marca, inclusive. Entende? Então isso foi pensado também. Tipo, cara, como é que a gente pode fazer? Porque tem gente que realmente quer e não sabe como começar, e tem gente que apenas se apoia nessa desculpa de que não tem dinheiro e de que não tem o que fazer. Então eu também vou quebrar essa objeção. Então é o seguinte, ó, a partir de agora, você não precisa do dinheiro e você não precisa conhecer ninguém. Eu estou te dando a oportunidade aqui. Você só vai precisar do teu tempo, do teu suor, da tua disposição e do teu foco. Só isso. Isso aí Deus te deu, pô. Tá de graça, tá disponível. Vambora, vamos trabalhar. Quer trabalhar? Tá aqui, ó, você não precisa pagar nada. Vamos fazer o negócio acontecer. Então a gente passou esse 1 ano aí praticamente desenvolvendo, estruturando essas coisas, né? E aí foi entrando gente, saindo gente, aí Deus vai conectando as pessoas até chegar no modelo que eu tenho hoje. Eu tenho mais 2 sócios fixos assim, mesmo que são, né? Nós somos 3 que temos essa holding e em algumas marcas a gente tem um sócio a mais ou 2 em algumas situações assim. Mas assim, a base da holding e de todas as empresas somos nós 3, entendeu? Eu, Bruno e o Sérgio. Somos nós 3. E aí, isso não surgiu da noite para o dia. Isso foi uma coisa que foi acontecendo. Então, assim, que bom que não aconteceu lá atrás. Porque se tivesse acontecido lá atrás, eu não estaria do jeito que eu estou agora, estruturado do jeito que eu estou, eu não estaria com as pessoas que eu estou hoje e provavelmente não teria dado certo. Mas é o que eu sempre falo, tudo tem o seu momento, né, e o momento de Deus para as coisas acontecerem. Às vezes a gente quer muito algo e fica sentindo que não vai, não é dessa vez, não está acontecendo e bate essa ansiedade. Eu falo que tudo é uma construção, nada vem do nada, né, nada acontece por um acaso e as coisas na nossa vida vêm no momento certo, que é para dar certo mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: do nada demora muito tempo. Que as pessoas falam, cara, do nada o cara aconteceu. Pô, do nada demora muito Não tempo. existe, né? Ah, demora. Esse do nada demora muito, porque o Ele do nada é relativo. Na verdade, o do nada eu acho que ele nunca acontece, Uhum. né? As coisas acontecem e aparecem, só que nem você falou, já vem uma construção de muito tempo. Vem uma coisa estudada, pensada, outras cabeças, porque a gente não faz nada sozinho também, né? Nada. Então, quando aparece, de repente, algo que você lança, uma empresa que você abre, um trabalho novo, ele já foi construído lá atrás.
Ele já foi pensado, ele já foi sonhado, ele já foi idealizado, ele foi estudado. E aí depois, o que acontece? É aquela coisa, você plantou e você vem colocando água ali na plantinha todo dia, colocando ela no sol, colocando ela na Aí você sombra. entende, tem que botar mais água, mais sol, menos sol. Não É. tem uma receita, você E vai você vai aprendendo, né? aprendendo, Porque é exatamente. experiência, né? Isso aí, vai aprendendo. É tanta coisa, né? Eu falo assim que eu mesmo trabalho com várias coisas diferentes, mas aí as pessoas falam assim: nossa, que sorte você tem, nossa, você consegue fazer tudo, como você consegue? E não é assim, são várias pessoas envolvidas, são várias noites, às vezes, sem dormir, né? Trabalhando 12 horas, 16 horas, 18 horas já aconteceu comigo. Uhum. E a gente não para de estar em cima daquilo. A gente tem que estar focado, a gente tem que estar cuidando, estudando sobre aquilo e cuidando 24 horas. Não é fácil, nada cai do céu, né? Não, e assim, eu até estava conversando sobre isso ontem com alguém que eu não lembro agora, mas é, eu acho que a gente não tem que nada na vida. São poucas coisas que a gente tem que. A grande maioria a gente não tem que. Só que as suas expectativas, elas têm que estar alinhadas às suas ações, às suas atitudes. Tem gente que quer ter uma coisa, mas ela não faz nada para ter essa coisa. Então, assim, não tem problema você não querer, mas saiba que você não vai ter. É simples assim. Tipo, cara, eu não quero trabalhar 12 horas, 16 horas, 18 horas, não quero trabalhar. Tá tudo bem. Só que você não vai ter aquilo que você está olhando, que você quer tá desejando. Não vai acontecer. Pode ser que se um dia, depois de você trabalhar muito, 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 construir, né, uma operação, construir pessoas abaixo de você que consigam manter aquilo sem você, você vai diminuir o seu tempo de trabalho e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas do nada, tipo assim, não, eu nunca vou fazer isso e vou ter aquilo. Só se você ganhar uma herança, ou se você ganhar na Mega E Sena, ou olha lá, qualquer se coisa do não tipo. souber E administrar vai também, perder. né? Por isso que é mais importante você ter sabedoria do que dinheiro. Porque se você tiver só o dinheiro, você perde Concordo tudo. Isso aí tá na plenamente. Bíblia, pô. É, é isso. Concordo plenamente. E agora falando de arquitetura. Ah, agora é você, né? Agora a gente precisa de um papo sério aqui, né? Como que vai ficar a minha casa? É isso que eu quero saber. A gente vai fazer um trabalho incrível para o Arthur, juntamente com outro profissional, o Márcio, um querido também arquiteto. Estamos trabalhando nesse projeto juntos. E eu tô super ansiosa, né? Primeiro para. Não mais que eu. Ai, será? Porque eu sou Não ansiosa, mais. viu? Patrícia chegou, foi a primeira coisa que eu falei aqui. Estou muito ansiosa para a gente iniciar os trabalhos. E vai ficar incrível. Sua casa já é maravilhosa, né? Obrigado. Então a gente vai dar um talento para deixá-la mais linda ainda, né? Como tá as expectativas? Você falou que já está Não, eu tô ansioso. ansioso. Eu quero essa casa pra ontem. Quero saber se no Natal essa casa vai estar redonda. Ai, meu Deus, porque todo ano eu tenho que ter um cliente que invoca com o Natal, Não, né? ó, mas uma coisa boa. Eu te dei o prazo do Natal, mas você pode entregar em Antes, setembro, né? né? Ah, quem Agosto, sabe? ó. Márcio, tá ouvindo isso, né? A gente Entendeu? precisa acelerar aí o É processo isso. para a gente garantir nosso almoço de Natal também, né? Tá vendo? Aí ó, já é um Já relax, assim. aproveitar, né? Já vai estar relax no Você Natal. já fez alguma obra? Bom, eu acho que já, né? Você já comentou comigo. Ali, muito pouco. Nessa casa, Não, em qualquer momento, assim, você já teve experiência como já, profissional da área de arquitetura? já fiz. Eu tinha uma cobertura no Rio, que eu morei durante uns 2, 3 anos, que a gente mexeu bastante coisa lá. E como foi essa experiência? Você gostou? Ou foi muito Gente, calma traumático? aí, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A única pessoa que gosta de obra é quem faz e os profissionais envolvidos. O cliente mesmo, o cara da casa, a pessoa não gosta da obra, não tem como você gostar. Quebra tudo, faz sujeira, demora, não tem como você gostar. Tipo, Dá nossa, eu amo uma ansiedade, né? obra. Não tem, eu amo a obra. Eu amo o resultado da obra. Mas é isso, a obra também, ela é uma boa analogia com a nossa vida. Então, por exemplo, vai ficar lindo, mas para ficar bonito, Tem que ficar feio, vai ter que né? passar pelo processo. Vai ter que quebrar, vai fazer sujeira, vai demorar, talvez demore mais do que você gostaria. E aí Sim. no final vai ficar bom. E se você interromper antes? Não vai ficar do jeito que era para ficar. Você É. pode interromper antes? Pode.
posso no meio da obra falar assim, ó, Giovana, fazer o Ai, seguinte, chega, não cancela, quero não mais. quero, deixa do jeito que tá. Eu posso fazer isso. Vai ficar do jeito que quer ficar? Não. Mas eu posso. A vida é assim também. É. Você pode desistir? Pode. Eu falo sempre que numa obra a gente começa amando o cliente e o cliente nos amando, no meio a gente tá se odiando e no Aham. final a gente se ama de novo. Tá. Aí o cliente fala, nunca mais vou mexer com obra. Nossa, porque o pedreiro? Ai, porque isso? Ai, porque aquilo. Depois dá uns menos de 6 meses ele tá procurando a gente de novo. Ih, viu? Comprei um apartamento e eu queria fazer. Eu falo, ah, foi picado, né? Você que é a mãe, você é a mãe. Dizem que a mãe tem a mesma sensação, né? Quando vai parir, né? E vai ter a criança. Fala que nunca mais Nunca quer ter mais, né? Porque filho. aquela dor, contração, nunca mais. Pelo amor de Deus, passou um tempinho. Mas Já tô pensando em ter esqueceu. outro. Fazer Esquece companhia. tudo. Eu só tive uma vez essa experiência, né? Realmente eu não quis ter mais filhos, mas talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria tido. Mas você já escutou essa história? Já, eu mesmo falei isso, Hum, mas eu não tive um segundo, né? sim. Mas minhas amigas todas fizeram esse comentário e tem umas que têm até 3 filhos. Aí, tá vendo? E obra é do mesmo jeito, não tem como. Ah, é isso aí. E sobre a obra lá da sua casa, vamos poder postar, mostrar para os fãs? Que tá todo mundo já enchendo meu direct aqui de mensagem, falando quero acompanhar o pãozinho. Que história é essa do pãozinho? A gente vai acompanhar no final, assim. Eu queria que eles acompanhassem, sim. Acho que a gente pode registrar. Mas eu queria que a gente criasse um pouco de suspense. Até, tipo assim, como tá ficando, como tá ficando, como tá ficando. Do que eles... Porque, assim, eles são muito ansiosos. Céu. Mais do que a gente. Então, quando você vai mostrando o passo a passo no tempo real, parece que, tipo assim, não andou tanto, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim, quando eles verem do jeito que tá, a gente deixa um gap para depois começar a postar, aí eu acho que eles acompanham mais e aí o processo também é mais rápido para eles, para também não ficar tão cansativo, sabe? É porque também a obra, ele tem alguns momentos que fica um pouco parado, digamos assim, não é nem que está parado, ele está acontecendo, mas são coisas que não aparecem. Sim. E cria, assim, uma expectativa muito grande, né? Então acho que é melhor a gente fazer dessa forma, que eu acho que ele vai ficar até mais engajado, vamos dizer assim. E sobre o negócio do pão, é o seguinte, óbvio que eu só descobri isso depois, né, que eu saí do programa. Eu comi muito pão no programa, né? Eu gosto muito de pão. E aí eu comi muito pão e isso acabou virando meme. E também teve o contraponto da Maíra, que né, que tipo, ela fez a brincadeira do pão, que não sei o quê. As pessoas falavam, ele tá comendo pão, não podia comer pão. Então teve essa questão. Isso acabou ganhando uma proporção muito grande. E aí a torcida acabou se denominando de padaria, né? Porque já que eu comia o pão, então tipo, padaria, padaria. E isso foi o que eu descobri no final do programa. No dia da final, depois que tinha acabado o programa, a Ana Clara me falou, você sabe que o nome da sua torcida mudou, né? De Pontinhos de Luz pra padaria. Eu falei, caraca, sério? Mas por quê? Porque eu comi muito pão? Pô, comeu muito pão e tal. Comi muito pão. Falando em Big Brother, você foi o ganhador em 2022. Certo. Como foi passar 90 e tantos dias dentro da casa, confinado, e convivendo, né, com as pessoas, e naquele momento ali é até difícil, né? Porque ali realmente todo mundo mostra sua verdadeira essência, né? Seu verdadeiro eu. Para você, como que foi isso? Em que sentido? Tipo, se eu tive dificuldade de ficar lá? Você teve dificuldade? Se para você foi difícil estar ali no seu dia a dia normal? Assim, eu tava muito focado, né? No meu objetivo, que era entrar lá e ter a oportunidade de mostrar para as pessoas quem era o Arthur, como o Arthur agia normalmente, diante das adversidades, das situações, os meus erros, os meus acertos, né? Tinha hora que eu errava, tinha hora que eu acertava, tinha horas que eu demonstrava minhas qualidades, tinha hora que eu demonstrava meus defeitos, porque eu era mesmo ali na real. Então esse era o meu objetivo. E eu estava muito focado em jogar. Eu fui para lá para jogar. Não fui para lá para passear, para ver o que ia dar. Não, fui muito focado no que eu queria fazer. Então, tem algumas situações que passaram até um pouco despercebido para mim, porque eu estava tão focado que eu não tive nem esse pensamento, sabe? Óbvio, bate saudade, né? Da família, da minha filha. Pô, não tem como não sentir saudade. Isso, obviamente, bateu em vários momentos.
Mas o jogo ele vai te envolvendo também, né? Principalmente para quem é competitivo, para quem tem essa veia já de atleta e tudo mais, então as provas e tudo, né? Você vai querendo, conforme você vai avançando, você vai tendo a noção do jogo, você vai vendo que a sua visão de jogo tá fazendo algum sentido, porque você tá batendo o paredão e tá voltando. Isso são coisas que também vão te jogando para frente, sabe? Vão te animando. Óbvio que no final do programa eu estava muito desgastado emocionalmente, até porque o jogo da discórdia, apesar de ser de eu saber lá dentro que de certa forma me favorecia como jogador, pelo fato de que eu conseguia contra-argumentar bem as situações que aconteciam, como ser humano era uma coisa que me desgastava. Que tipo assim, putz, mano, de novo, mais uma segunda-feira, tava, quantas plaquinhas, quantas... Então era uma coisa que me desgastava também. E isso foi minando, foi minando, foi minando. Óbvio que tiveram situações que, pelo desgaste emocional, pelo fato de que lá tudo é potencializado, que eu faria diferente. De falar, putz, cara, aqui eu acho que eu pesei a mão, putz, aqui eu acho que eu podia ter agido diferente. Só que eu podia ter agido diferente nas circunstâncias aqui de fora. Eu podia ter agido diferente do jeito que eu tô hoje, não do jeito que eu tava naquele dia. Então é muito difícil as pessoas aqui de fora julgarem as atitudes que a gente tem lá dentro, porque lá dentro é uma realidade que não existe aqui fora. Os sentimentos são totalmente diferentes, o mix de sentimentos é totalmente diferente. A sensação de você estar ali no mesmo lugar todos os dias, sendo impactado por diversas maneiras diferentes, seja por áudio, seja por luz, seja por imagens, cores, Efeitos provas. sonoros também. Isso tudo mexe muito, parece que não, parece que é um detalhezinho, mas tudo ali é muito pensado para te desestabilizar de alguma forma. Desde da decoração, né, de objetos, com as cores das paredes, a luz, a intensidade da luz, né, que fica sobre você o dia inteiro, tudo isso é para te estabilizar. E isso são coisas pequenas e que ao longo do programa vão se tornando grandes. Porque vai passando o tempo, você vai ficando mais desgastado, você vai ficando mais cansado, você tem privação de sono, de comida, um monte de coisa. Privação de liberdade, você não pode sair, você não vê nada diferente do que tem ali dentro. Você não vê a sua família, seus amigos. Então, tudo isso vai acumulando, vai acumulando. Por isso que é difícil você de fora julgar o que está acontecendo lá. Pô, mas ele passou do ponto. Pô, mas ele não precisava ter feito dessa forma. Não Mas precisava. só quem tá ali sabe, Não, né? esse tudo bem, eu concordo. Não precisava. Mas e se você estivesse lá? Como será que você agiria? Você não sabe, pô. Só vai saber se você entrar. Porque por mais que eu tente te explicar aqui o que é estar lá dentro, eu não vou conseguir. Só você entrando para saber. Porque as reações, elas são individuais. Por que não existe uma fórmula para você ganhar o Big Brother? Você sabe por que não existe uma fórmula para você ganhar o Big Brother? Se você pegar os campeões, todos os campeões das 23 edições, agora 23, você vai ver que não tem um padrão. Não, todos Não, são diferentes, histórias diferentes, não, atitudes. exatamente, não tem uma receita de bolo. Ó, se você fizer isso, 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 ganhou. Não tem. Por que não tem? Porque é um jogo que ele é vivo. Ele é feito de pessoas. E por mais que exista um tipo de pessoa, um tipo de personagem, de estereótipo que o diretor, alguém, a equipe queira colocar lá dentro, aquela pessoa ela é única. Ela tem os traumas dela, as experiências, as vivências, tudo dela. E quando ela entra ali, você não sabe. Por mais que você passe por processo psicológico, por mais que você passe por toda a bateria que você passa para você entrar lá, quando você está lá dentro, vivendo naquela intensidade, sofrendo aquelas interferências, cara, é outra, não tem como você prever aquilo. Então, os campeões das temporadas, eles foram campeões. Eu fui campeão, a Amanda foi campeã, a Juliette foi campeã, o Dourado foi campeão, o Alemão foi campeão, beleza. Mas isso não garante que em qualquer edição que eles entrem, ou que eu entrasse, a gente ia sair campeão. Por quê? Porque cada edição é única. É única. Então não dá para você garantir que você vai pegar a Juliette, vai colocar qualquer outra edição e ela vai ganhar. Não dá para garantir que você vai me pegar e vai botar em qualquer edição e vai ganhar. Ou qualquer outro campeão. Não tem como. Porque aquele jogo, com aquela mistura daquelas pessoas, com aquelas vivências, com aqueles acontecimentos, fizeram com que acontecesse a história daquela maneira. Então, o que eu acho interessante do Big Brother é isso, porque ele é um jogo vivo, muito vivo, não tem uma fórmula. Então, por mais que as pessoas falem assim, então beleza, então se eu entrar no que vem, eu vou fazer isso, 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 isso. Se entrar assim, vai perder.
Vai. Porque você já E já entrou, teve pessoas, né, que eu acompanhei, alguns Big Brother, que fazia a mesma história que o outro que ganhou um ano anterior. não tem como. Ou casalzinho, ou uma história parecida, tentava fazer e logo era eliminado mesmo. Porque você entra engessado. E o programa, esse programa, ele é um programa que ele é orgânico, ele já acontece, ele tem vida, entendeu? Como eu falei, ele é vivo. Então você entra engessado, eu vou fazer isso. Tem como. Vai quebrar. Se houvesse um outro Big Brother e te chamasse, você iria novamente? Iria. Iria. Mas não garante que eu ganhe. Mas não existe nenhuma coisa que garanta que eu vou ganhar o programa. Mas eu iria para viver essa experiência novamente, com a cabeça que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho do jogo hoje, eu iria. Todo mundo fala e comenta, né, que seria muito interessante ter um Big Brother com todos os ganhadores. Você É. acha isso legal também? Acho. Acho. Ia ser Acho legal. bem, Acho que ia bem... ser interessante. É, o pessoal ia parar para assistir, Eu né? acho que ia ser interessante. Ia ser bem interessante. E acho que as pessoas iam ter novas percepções sobre as pessoas. Porque é isso. É o que eu te falei. Como é um jogo vivo, você estando num jogo, por exemplo, eu estou num jogo, você não estava no jogo que eu estava. Agora você tá, a sua presença, as suas atitudes me causam algo. Talvez me lembre algo que eu vivi lá atrás, isso desperte um gatilho, faça com que eu tenha uma atitude que antes eu não tive. Então, esse que é o legal. Então, eu acho que se juntasse, muito provavelmente as pessoas teriam novas percepções daquelas pessoas por vários motivos. Não só por isso que eu falei, mas principalmente porque os ganhadores de mais tempo, eles já são outras pessoas. Já mudou muito, Mudou né? muito. Eles viveram muitas coisas nesses anos. Passaram por muitas coisas, mudaram o mindset. Então, tipo assim, já não são mais aquelas pessoas que foram escolhidas pelo público. Então, você vai conhecer novos participantes, novas pessoas. Então, acho que isso é interessante. Novas histórias também, né? Experiências também. Exatamente. Eu lembro do Bambam, Que foi o primeiro. o Kleber. Ele já não é a mesma pessoa É. de lá, entendeu? Ninguém é, na verdade. E se for, é preocupante. Eu não sou a mesma pessoa do ano passado, pô. Não, a gente muda O constantemente, tempo né? todo. E se você for, cara, se preocupa. Inclusive, até a própria experiência de ter vivido isso já faz com que você comece a pensar diferente, ter algumas atitudes diferentes, né? Olhar as pessoas diferente também, porque você chega lá, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tá legal no primeiro e segundo dia, né? Acho que no terceiro já começa a mostrar um pouco algumas situações, né? Porque as situações do dia a dia, elas vão te E o próprio incomodando. jogo, acho que ele faz com que aconteça certas situações, mesmo para a pessoa mostrar o verdadeiro eu ou até uma instabilidade que a pessoa tenha, né? Um emocional ali. E aí acontece algumas coisas que a gente já viu em vários programas, né? A O pessoa jogo é sobre isso. chorar muito ou até mesmo ofender outras pessoas, né? Que chega num grau mais pesado, vamos dizer assim, Você né? fala, nossa, essa pessoa nunca teve essa atitude aqui fora, sim, porque ela nunca passou pela pressão que ela tá passando lá dentro. Ela nunca passou pelas situações que ela tá passando lá dentro. Por isso que ela nunca teve Mas eu, esse tipo de assim, comportamento. acompanhando do ano passado, eu vi que você foi uma das pessoas, assim, muito bem centrada, emocionalmente falando. E o pessoal ali pegou bastante no seu pé, né? Teve Sim. ali sei como eu posso dizer, parece que todo mundo, não todo mundo, mas alguns ficava ali em cima querendo te tirar mesmo, né? Eu acho que eles tinham uma visão do jogo que era a visão que eles acreditavam e Sentia eles talvez você bateram. forte mesmo, Não sei como se eles tinham essa percepção de forte, não. Acho que não. Acho que talvez mais pro fim. Até teve uma fala da Jéssica, falou, eu não quero acreditar que o Arthur é um dos favoritos ou um dos fortes. Eu não lembro exatamente, mas era algo desse tipo. Mas eu acho que antes não. Eu acho que eles tinham uma visão de jogo. Eles acreditavam naquela visão, naquela verdade. E eles insistiram naquela verdade o tempo todo. E depois, não sei se tiveram a percepção de que estavam errados e não quiseram mudar. Ou se não tiveram a percepção e quiseram continuar também batendo na mesma tecla. Mas eu acho que foi mais isso. Eles tinham uma verdade e eles ficaram batendo nessa verdade. Tirando tudo isso, obviamente eu era o alvo mais fácil da casa. Eu entrei cancelado, pô. Era muito mais fácil bater em mim, muito mais fácil me colocar no paredão porque na cabeça de todo mundo, inclusive na minha, se eu fosse pro paredão,
eu ia sair. Então, se é um jogo onde a gente precisa toda semana eliminar alguém, bom, a gente olha o cenário e fala, cara, qual é a pessoa mais fácil da gente eliminar aqui? Pô, eu acho que é a Giovana. Então, vamos na Giovana? Porque se for na Giovana, a Giovana sai e eu continuo mais uma semana. Então, eu acho que também existia um pouco desse pensamento. Cara, todo mundo que entrou acompanhou quando começou a sair meu nome na mídia de que eu poderia entrar no Big Brother. Se você pegar lá, todo mundo falando, entrou, saiu, vai ser o primeiro eliminado, bateu no paredão, a gente tira. Então, as pessoas entraram engessadas, é o que eu te falei, é um jogo vivo, cara. Não dá pra você entrar com uma percepção de fora. Você tem que entrar, olhar, observar o que está acontecendo, ver se o que está acontecendo ali faz sentido com o que você tem, que você trouxe de fora, e a partir dali você joga. Que foi o que eu falei, inclusive, eu não sei se eu falei em algum podcast, se eu falei nas minhas redes sociais, que eu acho que foi o erro do Big Brother desse ano, dos participantes. É uma opinião minha. Tem gente que não vai gostar, mas tipo, é a minha opinião. As pessoas entraram com tanta vontade de jogar, porque partiu do princípio que no meu Big Brother só eu joguei. Ah, ninguém jogou, só o Arthur jogou, só jogou. Não sou eu que tô falando, tá? Falaram isso. Então as pessoas entraram, todo mundo entrou tipo, não, 23 a gente vai jogar, a gente vai jogar, a gente vai jogar. Só que eles cometeram um erro. Eles entraram com muita vontade de jogar, isso é legal. Mas qual foi o erro que eles cometeram? Eles quiseram jogar antes de observar o jogo. Primeiro você observa qualquer jogo. Você vai, por exemplo, você vai surfar. Você não chega a pegar a prancha e entrar no mar de qualquer jeito. Você pega, olha, vê como é que tá o mar, como é que tá a maré, como é que tá o vento, onde está a onda, qual é o melhor lugar para você entrar. Aí você entra e aí você surfa. Futebol é a mesma coisa. Os caras não entram em campo e falam, vai aí, faz o que você quiser. Não, calma, quem é o adversário? Como é que o adversário joga? Como é que a gente faz? Aí você joga. Ninguém sai jogando do nada. E eu acho que eles cometeram esse erro. Eles estavam com tanta vontade de jogar que eles jogaram antes de observar. Então você vê que no segundo e terceiro dia da casa, a casa já estava dividida, os grupos já estavam formados. Tudo bem que eles sofreram uma coisa diferente das outras edições, que eles entraram em dupla. Isso também impactou e mexeu na dinâmica do jogo. Isso tudo bem, teve isso. Mas, além disso, eles já tinham ideias muito formadas, do tipo, eu já sei agora, não, agora eu já sei que isso aqui, vamos voltar aqui. Tinham coisas muito definidas em 3 dias de programa. Não dá para você definir. E eles ficaram com essa definição durante muito tempo, até realmente quebrar e falar assim, não, agora vamos fazer diferente. Mas isso se estendeu muito tempo. Ficou, cansativo e equivocado. Porque Sim. As certezas que eles tinham eram erradas. E é óbvio que iam ser erradas, porque eles não observaram antes de jogar. Não tinha como ser certo. Se alguém ali acertasse, cara, ia ser tipo guru. Ia ser tipo, cara, esse aqui foi abençoado mesmo. Porque não tem como. Eles tiveram uma percepção totalmente equivocada, porque eles não conseguiram parar, analisar e aí jogar. Então, eu acho que essa é a questão do programa. O programa ele se faz com o que acontece lá dentro. E as pessoas que estavam lá dentro, elas entraram com as informações de fora, com o que elas tinham de mim de fora, com isso engessado, e assim elas quiseram jogar lá dentro. Não tinha como funcionar. A não ser que o que estava de informação lá de fora se concretizasse lá dentro, o que não foi o caso. Então, quando eles tinham uma informação de quem o Arthur era aqui fora, e quando o Arthur entra, essa informação não é confirmada, teve uma galera que bugou, deu uma bugada. Ué, mas e aí agora? Mas lá fora com certeza não vão deixar, porque ficou com essa informação. E foram tentando, só que não deu certo. Por quê? Não tem como você fingir alguma coisa que você não é durante 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem como, durante 100 dias. Pô, se tem, alguém precisa assinar um contrato vitalício comigo, como ator, me contratar para uma plataforma de streaming ou por uma emissora, e eu tenho que virar rei. Porque você conseguir atuar e fingir algo que você não é durante 24 horas, 7 dias na semana, por 100 dias, não tem como, pô. Jamais, ninguém. Não tem como. Então, assim, cada Big Brother, ele é único, né? Cada ano ele é único, ele se forma conforme as pessoas estão lá, as peças, né? Cada um com suas personalidades, seu jeito de ser, e assim as coisas vão acontecendo, né? E ali é a questão emocional também de cada um. É isso. O jogo é esse. Quando você saiu de lá, como é que foi isso? Em que todo sentido? mundo, você como ganhador, já também famoso, cheio de fãs. Você saiu e foi o
como assim? Qual foi seu sentimento? Cara, eu demorei muito tempo pra entender. Na verdade, eu demorei e acho que perdi um pouco de tempo tentando entender o que aconteceu. Porque como eu gosto de entender as coisas, eu sou uma pessoa que mais racional, eu gosto, para mim as coisas têm que ter lógica, na minha cabeça não fazia sentido. Tipo assim, caraca, como que aconteceu? O que eu me perdi? Porque como eu realmente não achava que era possível eu ganhar, eu fiquei tentando entender o porquê que tinha acontecido aquilo e tudo mais. É, e acho que eu consegui sentir mais esse impacto agora. Agora, esse ano, no final do ano passado para esse ano, que eu comecei a sair mais, comecei a ir mais para os lugares, para os eventos, eu consegui sentir mais essa, esse calor das pessoas, esse carinho. As pessoas comentam até hoje muito assim, tipo, eu saio, as pessoas falam muito sobre o programa, muito sobre o jogo da discórdia, muito sobre a minha participação, a maneira como foi. Lembram de cenas, de discussões, de falas. Então, essa percepção eu tive de uma maneira mais tarde, porque quando saiu do programa eu tava com o meu emocional muito abalado. Eu tava muito desgastado emocionalmente, assim, tava muito no meu limite. Eu realmente não tinha mais nada para dar. Tanto que no final do programa eu já dormia muito, já tava me arrastando mesmo. Tipo assim, se Cansado. tivesse mais um pouco de programa, não dava para mim. Eu realmente dei tudo que eu tinha para dar. Então eu precisei de um tempo também para mim, sabe? Para reorganizar as minhas ideias, colocar a cabeça no lugar. E isso acabou que eu perdi um pouco desse da galera. Eu não tive. E aí eu comecei a ter mais para agora, que eu comecei a sair, comecei a encontrar pessoas e as pessoas começaram a falar e contar e isso é muito legal, sabe? É isso. E agora eu quero saber como o Arthur pai, né? Tem uma Ah, linda tem menina, a Sofia. Sofia. Como é ser pai de uma menina? Ah, é uma delícia, cara. É muito bom. É muito bom, assim. A gente é muito parceiro. E ela me ensina muita coisa. Também ela é uma figura já. 4 aninhos, vai fazer 5. Eu sou muito apaixonado por ela. E eu sempre quis ser pai de menina. Eu sempre quis ter uma menina, né? E eu lembro que quando a Maíra ficou grávida, eu falava, cara, é menina, é menino. Eu já tinha escolhido o nome antes. Sofia, vai ser Sofia, vai ser Sofia. E quando confirmou que era menina, eu fiquei muito feliz. E eu acho que a menina, ela tem. Ela é muito grudada com o pai, né? Dizem, e eu passo isso com a minha filha também, ela é muito carinhosa, assim, ela é muito parceira, ela deita comigo, quer assistir coisa, vai lá no estúdio, ela quer tocar, sabe? Então, eu acho que a gente ainda tem tanta coisa legal pra viver de parceira. Eu sinto que ela é muito minha parceira. Tipo, a gente tem uma ligação muito forte, desde a barriga, assim. Porque desde a barriga eu converso com ela, canto pra ela, e eu acho que agora que ela tá ficando maiorzinha, eu sinto cada vez mais ela mais parceira. E eu acho que com os anos vão começar a passar agora, ela vai ficar mais velha, ela vai ficar mais parceira, sabe? Então eu tô até um pouco já ansioso, confesso, para viver esses momentos com ela. E eu vejo você postando ela, nossa, ela é muito inteligente, né? Muito, muito, Pega bem rápido as muito. E coisas, tem que ver as coisas que esperta. ela fala, as tiradas que ela dá, é absurdo, pô. E ela é sua cara, né? Gente, é Eu acho que impressionante. ela é muito parecida com a minha mãe também. Também, Muito que na parecida com a minha verdade mãe. você é muito parecido com a sua Aham. mãe e automaticamente É, o trio, né? é verdade. E ela é a coisa mais linda, assim. Eu sou suspeito pra falar, né, dela. É, uma graça. Eu tenho uma menina, fez 18 agora, e assim, é parceira, é amiga, é companheira, carinhosa, puxa minha orelha. Puxa, Oh, sempre tá pegando meu pé, né? Ai, mãe, cuida mais disso, da saúde, academia, dá umas cobradas, né? Mas é super que parceira bom. também. Desde muito pequena, sempre me acompanhou em tudo, em todas as viagens. Eu falo assim que às vezes eu vejo mães, né, que fala, ai, nossa, não consigo fazer nada porque eu tenho uma criança pequena. A minha filha nunca me impediu de fazer nada. Tudo que eu pude fazer, ela me acompanhou desde muito pequena. Então, assim, é uma parceirona também. Que legal. Muito massa. Arthur, eu tenho um presente para te dar também. Aqui,
do Projetando Cast, da Global TCast. Ah, Eu obrigado. espero que você goste. Muito Na verdade, a gente obrigado. tem vários presentes aqui pro Arthur, viu? O pessoal aqui aqui pra gente ver. caprichou, hein? Pessoal, olha, que legal, hein? Uma canequinha. O que é isso aqui? Ah, vem uns Ah, mimos é um aí cafezinho. de café para você Que usar a bom, sua hein? caneca. Deixa eu ver a caneca aqui. Deixa eu abrir de colocar pra cá. Fica mais fácil. A Pequetita Doces também fez doces especiais hoje para você, Que são sem esses, né? açúcar. Delícia. Também hein? mandou um mimo aqui, um presente lindo para você. Olha, gente. Ó. Coisa linda, hein? Muito legal. A Cari Caneca que faz pra gente, é daqui de Rio Claro também. Sempre tá aqui Adorei. fazendo as canequinhas dos nossos convidados, para o convidado sempre estar lembrando da gente em casa Poxa, também, obrigado. né? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo presente. Ó, aqui também é os doces da Pequetita, zero açúcar. Ela fez especialmente Muito para você. A gente não vai negar, né, gente? Ah, não Doce. pode, né? Ainda mais sem, negar, sem né? açúcar, Ó. né? Esse dá para comer à vontade. Dá até dó de desfazer o laço. E a Deixar gente aqui. também tem um presente muito especial aqui para você, da Angélica Alimentos. É uma marca maravilhosa que a gente tem em todos os mercados, é nossos patrocinadores. Aí aqui nós temos vários produtos da Angélica Que Alimento. legal. Muito obrigado. E assim, não sei se você gosta de cozinhar, mas eu sei que as suas cozinheiras são maravilhosas. Olha, que lindo. Adorei, hein? E elas vão amar Muito utilizar obrigado. todos os produtos. Com certeza. Vai usar tudinho. Obrigado. Eu que agradeço. Arthur, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui. Porém, eu tenho mais um convite para te fazer. Já fiz pessoalmente, mas vou Aham. fazer aqui em público também, que é você estar comigo no Isso é Churrasco, dia Vamos. 30/9. Vamos. O Isso é Churrasco do Fernando Sorocaba. Esse é aqui, né? Não, aqui não. Lá em Piracicaba. Eu cismei que aqui é Piracicaba. E aqui é Rio Claro. Isso aí, dia 30/9, né? 30/9. Em Piracicaba. Quero muito que você esteja aqui com a gente, eu com a vou. nossa equipe, Ô, com a equipe do churrasquinho, Fernando vambora. Sorocaba. Vai ser um prazer receber você, vai ser uma honra ter você com a O gente prazer lá. vai ser meu. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, participando, batendo esse papo, falando um pouco mais, né, sobre a minha vida, dividindo um pouco mais sobre as coisas que eu penso. Enfim, para mim é sempre legal poder falar um pouco e dividir as minhas experiências, enfim, as coisas que eu gosto assim de pensar. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Não tem o que falar, né? Porque essa pessoa é incrível. Eu tive a Obrigado. oportunidade, estou tendo a oportunidade de conhecer cada dia mais. Você já era fã, já te admirava muito em todos os papéis que você fez, principalmente da Malhação, que eu acompanhei muito. Obrigado. E também te acompanhei no Big Brother, torci muito por você. Na verdade, muita gente na minha casa torceu por você, viu? Que bom. Obrigado. Então, para mim é um privilégio, nunca imaginei. Então, assim, eu falo assim, Deus sempre tem me honrado e para mim é só agradecer a Deus mesmo por essas oportunidades que Deus traz na minha vida e pessoas assim como você, que tem um coração gigante, uma pessoa do bem, muito querida, que me recepcionou com muito carinho e sem ao menos me conhecer, né? Me deu essa Obrigado. oportunidade. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. Obrigado. Gente, agora eu quero me despedir de vocês. Obrigada por sempre estar aqui com a gente no Projetando Cast. E sempre estaremos aqui com um coração imenso para trazer para vocês programas assim incríveis com convidados assim como o Arthur. Um beijo e até o próximo. Beijo, 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 beijo. Um beijo especial para os meus fãs. Amo vocês. Tamo junto sempre. Valeu.